de Jerusalém para Jericó, e veio a cair nas mãos dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando ele meio morto. E eu quero que a igreja repita esta última palavra comigo. Deixando ele, mais uma vez, deixando ele. Feche a sua Bíblia, coloque em algum lugar e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos e te glorificamos. Por mais uma vez, por mais um ano, no 33º Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora, o Senhor cativar a mente de todo o Brasil, que agora estão aqui dentro conosco, em oração, em espírito, através das ondas sonoras do rádio, através da internet. O público na cidade se divide entre o pavilhão, entre a tenda e entre o ginásio. Mas todos nós estamos focados e curvados diante do trono daquele que vive para todo sempre. Eu tenho certeza que dentro de alguns minutos, Senhor, esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai derramar sobre nós. E por isso mesmo eu lhe faço um pedido extraordinário, que o Senhor cerque este lugar com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, que esses demônios recuem agora, porque se não recuarem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre este lugar nesta noite, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus. Toma ela nas suas mãos agora. Agora. Agora, meu Senhor. Fala conosco. Fica conosco. Em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho. E toda a igreja diz. Os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus porque Ele é bom. Graças a Deus. Graças a Jesus. Também quero cumprimentar aqui o irmão Henrique, pastor Henrique Riame, grande amigo. Juliana já cantou? Juliana Riame desponta como uma das vozes mais belas do nosso país. E ungida. Não é só beleza, é graça. Deus te abençoe, viu, Juliana? Estou feliz também, pastor Reuel, de estar acompanhado aqui do meu grande Pé Bauer. Fiz isso ontem e senti de fazer hoje. Às vezes as pessoas veem um homem como eu vencer algumas lutas, ter posições, mas eu não sou sozinho. Por trás de mim tem uma equipe, e essa equipe me ajuda. O Dr. Bauer é o chefe do meu gabinete, é delegado, é advogado, tem um monte de coisa. E ele botou na cabeça que é a cara do Sean Connery. Só se for depois um acidente, o que sobrou do Sean Connery. Deus te abençoe, Bauer. Muito obrigado por você existir, viu? Graças. Querida Jana, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto e de longe, Brasil que nos assiste através dos meios digitais e do rádio. Eu fiquei imaginando que pregar aqui no fim, pelo menos o fim da festa do fim de semana. A festa continua amanhã. Mas muitas pessoas retornam para casa hoje à noite ainda. Outras retornam amanhã pela manhã. O que não faltou neste congresso foi palavra. O que não faltou nesse congresso foi unção. Os levitas fizeram com que o coração de Deus ficasse tão feliz que Deus trovejou sobre nós. Os pregadores deram o melhor que eles tinham. Talvez não atingiram a todos, mas a minha Bíblia diz que a palavra não volta vazia jamais. Eu prego aqui, pastor Reuel, há 17 anos, e o senhor é testemunho do que eu vou dizer. Eu nunca usei o microfone para falar mal de um amigo. Nunca. Nunca usei o microfone para falar de um pregador. E eu tenho notado nos últimos anos algumas pessoas que chegam e usam o microfone para isso. Queria lhe fazer um pedido, em nome de todo esse povo aqui. Ao senhor que faz a triagem, fale com eles, para que eles não usem o microfone para desabafar.
Outra vez que a igreja é a noiva do Cordeiro. Tem gente que sai milhares de quilômetros para vir aqui para ser abençoado. Eu também queria fazer um outro pedido. Diga aos companheiros para não constrangerem outros companheiros. Ontem aconteceu um fato tão chato. Eu entrei no ginásio, quando eu entrei, o pastor estava com o microfone na mão, me olhou e disse: o senhor vai ofertar quanto? Pega a gente de surpresa, usa o nome da gente. E aí a gente constrangido, você não está preparado na hora. Eu disse: amanhã de manhã eu vou fazer, amanhã missionária, vou trazer a minha oferta. Ele no microfone disse assim: que Deus é triste, muito, é desnecessário. Aí terminou o culto, ele veio me abraçar, me dar um abraço. Eu falei assim: eu recebo o seu abraço, mas não constranja mais os companheiros. E eu fiquei sabendo que ele usou esse microfone aqui à tarde para contar essa história. Então não é necessário isso. Falar que os homens vêm aqui para aparecer. Ninguém vem aqui para aparecer. Que culpa temos nós se Jesus deu para alguns uma estrela? Vou falar de novo. Que culpa temos nós se Jesus resolveu colocar uns de nós em destaque? Você já diz, a prefeita que estava aqui falou: dê honra a quem tem honra. História é história. Tem gente que tem história. Então não vamos fazer mais isso. É um pedido que eu lhe faço. Eu nunca lhe pedi nada. Eu sei que você ouve isso com ouvido de pastor. Você é o melhor amigo que eu tenho aqui. Ele está me dizendo aqui que ele sofre com isso. Então, fale com eles antes. Fala: você vai pregar, vai ser usado, mas fale a palavra. A Bíblia Sagrada tem 66 livros para serem pregados aqui. Obrigado, companheiro. I love you. Amém, igreja? Uma salva de palmas pela vida do pastor Reuel Bernardino, de todos os Gideões Missionários. É só um pedido. Pronto. Abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, e ler os versículos que eu li, parece até ser brincadeira. Crentes viajaram milhares de quilômetros para chegar aqui e ouvir uma mensagem escalafobética. Essa palavra é usada muito nos seminários. Não tem nem significado. Ou seja, é aquilo que é revelado da revelação. Os crentes gostam de uma coisa nova. Os crentes gostam de uma revelação nova. Talvez como aquela que eu preguei ontem no ginásio, quando eu falei que o meu Deus é Deus dos deuses. O Deus que é Deus dos deuses, eu conheço ele. Ele fez os céus, a terra, está entre nós aqui. Mas o meu questionamento ontem à noite foi: quem são esses deuses de quem ele é Deus? Adquira a fita, você vai ouvir coisas inefáveis. Vai descobrir que a Bíblia Sagrada, quando usa a palavra deuses, ela não está falando de divindades. Ela está falando de seres que têm autoridade sobre outros. E você vai descobrir quem você é de verdade. Você não é só esse pedacinho de carne que envolve esse osso. Você é imagem e semelhança daquele que fez os céus e a terra. Mas repito, na continuidade do meu pensamento, alguns devem ter notado que eu li a história do bom samaritano. E a história do bom samaritano parece ser uma mensagem para ser pregada em culto ao ar livre, para ser pregada em cultos de casa. Parece que ela não cabe dentro de uma festa como essa, que tem vulto internacional. Mas a palavra do Senhor, ela sempre vem revelada. E o que veio ao meu coração foi o versículo que eu li, e a palavra que eu pedi para vocês repetirem ela comigo, foi eu na minha. Um homem saía de Jericó, ou melhor, saía de Jerusalém pelo caminho de Jericó. Foi atacado no meio do caminho. No meio do caminho, ao ser atacado, foi roubado. Ao ser roubado, foi violado, violentado, espancado. O espancamento foi tão pesado que deixaram ele caído na beira da estrada. A Sagrada ficou e mexeu comigo. E se você perguntar por que mexeu comigo, foi porque há pelo menos 2 meses, de 2 meses para cá, eu tenho tido sonhos. Fazia muitos anos que eu não tinha sonhos proféticos. Eu tive 2 sonhos que mexeram com a minha vida. E eu quero contá-los aqui. Esperei para contar aqui. O primeiro sonho que eu tive é um sonho profético para os preletores que estão aqui, os pregadores. Eu sonhei que eu estava diante de uma gôndola, como se fosse de um supermercado, um armário. Sabe quando você vai fazer compra? Chega naquelas prateleiras. A prateleira tinha 3 pavimentos. E eu olhava para essa prateleira, ela não tinha produtos, ela tinha arroz. Um arroz cozido, perfumado e branco. Aquela prateleira toda, os 3 níveis dela tomado de arroz. Enquanto eu olhava para aquilo, meu coração acelerou, porque eu comecei a perceber que na minha esquerda começou a surgir homens.
eu olhava para a esquerda, começou a surgir homens à direita. E todos eles usavam roupas brancas. Todos eles tinham cara daqueles profetas da Bíblia Sagrada de antigamente, com a barba comprida. Olhei para eles, eu quis falar alguma coisa, eu olhei para mim, a minha roupa ficou igual a deles. E de repente, o som que até então não existia, se tornou como um som angelical. Aquela melodia nos movia, e todos levantamos as mãos juntos, não dava para ver o fim da fila de cá nem de cá, era imenso. Todos nós, como numa sinfonia, numa sincronia, levantamos as mãos e colocávamos as mãos no meio do arroz. Quando mexíamos, começou a levantar-se. Você lembra quando você ia na roça e mexia naquele formigueiro? De repente não tinha nada, mas quando você mexe, vira aquele monte de formigas. Ficou daquele jeito. Quando eu vi todas aquelas formigas, aquela música nos moveu. A mão saiu do meio do arroz e veio para a cintura. E na cintura nós tiramos um pano branco. Todos nós colocamos o pano no meio do arroz. E as formigas vinham para cima desse arroz. Ou vinham para cima desse pano. Quando por formigas, dávamos o pano e fazíamos assim. E voltávamos o pano no meio do arroz. Fazíamos isso com uma alegria na alma sem tamanho. Quando de repente fez-se um silêncio estranho e um trovão. Quando houve o trovão, eu ouvi uma voz dizendo: acabou o tempo. Nenhum de nós conseguimos mais mover as mãos. Só que o arroz ainda não estava limpo. Eu acordei, era umas 5 da manhã, acordei minha esposa, ela disse: o que foi? Eu disse: eu tive um sonho, chorei. Dobrei meu joelho e disse: Senhor, o que é isso? O Senhor disse: avise aos pregadores e aos pastores. Ainda há comida no mercado. A comida é boa, mas ela está contaminada. Ela está cheia de bichos que precisam ser retirados. Porque a comida que a igreja deve comer daqui até o arrebatamento da igreja não pode ser normal, tem que ser o melhor já feito em toda a história. Com um gancho nessa visão eu quero profetizar que vai haver um mover na mente dos pregadores e dos pastores que acreditarem nessa palavra. O meu Deus vai colocar uma espada nova nas mãos deles e uma espada nova na boca deles. E as mensagens que vão fluir a partir de hoje, da vida desses homens e mulheres de Deus, vai trazer um renovo sobre a igreja. Porque eu não estou pregando para uma igreja, eu estou pregando para a igreja. A igreja que, creio eu, não vai provar a morte. A igreja que vai ser arrebatada. Não sei se você tem a mesma fé ou pode comungar da mesma fé que eu. Eu creio que a maioria dos que estão aqui dentro não provarão a morte. Estarão em suas casas, nos seus lares, nos cultos, no trabalho, nas estradas, e ouvirão o toque da trombeta, e acontecerá aquilo que o apóstolo Paulo pregou na carta aos Tessalonicenses, que dada para o Senhor desrolar entre vós os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados, e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor dos ares. Dias depois eu acordei de novo na calada de uma madrugada. Acordei com uma frase. Uma voz gritava e a frase ecoava. A frase dizia: mortos que andam. Mortos que caminham. E eu sei que nesse momento algum crente com um espírito hilárico, que gosta de tirar sarro, deve estar dizendo assim: pastor, porque tem aqueles que caminham que são mortos. Eu nem sabia disso. Porque eu anotei, quando acordei, fui procurar na internet sobre mortos que caminham, encontrei um seriado. E o seriado fala de zumbis. Mas o que Deus falou comigo não são nada sobre esse seriado. O Senhor falou para mim sobre uma igreja. Não é uma igreja de mortos-vivos, mas uma igreja que está morta em vida. Uma igreja que não sei se está preparada para ouvir o que eu vou falar aqui nesta noite, mas eu também, eu acho que já passei da fase de ter que provar algo para alguém. Se você gostar, amém. Se não gostar, amém também.
Se você fizer cara feia para mim, eu vou continuar pregando. Se sorrir, eu prego melhor ainda. Mas que eu não quero levar o ônus desse peso, deste tempo, onde a igreja parece ter perdido o seu norte, o seu sul, onde as pessoas parecem que caminham sem sentido, entram dentro dos cultos, mal sabem o que está acontecendo, arrastam seu corpo pesado para dentro das reuniões, perderam o afã do desejo de comungar, não entendem mais o que significa o processo da Santa Ceia, mal sabem o que está acontecendo num ambiente como esse agora. Embora isso aqui tenha características de show, porque vem pessoas importantes para cá e nós nos acumulamos aqui em pessoas, não é nenhum show, já foi dito aqui pelo pastor Vanderlei Canceriano. Isso aqui é uma reunião de crentes. E numa reunião de crentes a gente só transforma o culto em um grande quartel-general. E nesse quartel-general, os soldados que vieram da guerra, as suas experiências, o capitão vai dar a eles alguns minutos para que eles falem como foi que o inimigo foi vencido, ou como foi que eles foram mutilados em guerra. E depois dessa reunião, os soldados que estão ouvindo vão ser armados até os dentes. Porque quando saírem lá fora, vão encontrar o verdadeiro demônio, o verdadeiro inimigo. Os nossos verdadeiros inimigos não estão nos púlpitos das igrejas. Nossos inimigos não estão entre nós, senhoras e senhores. Aqui nós podemos ter até adversários, mas inimigos não. Podemos divergir em pensamentos, podemos ter algum tipo de ciúmes, mas não há inimigos entre nós aqui. O verdadeiro inimigo está lá fora, está debochando de nós. Está debochando de nós porque ele pegou esse presente século e cegou a mente de todos, incluindo ao nosso meio. O diabo conseguiu plantar no coração da raça humana a maior de todas as mentiras. A mentira de que ele não existe. A mentira de que o inferno não existe. A mentira de que pecado não separa o homem de Deus. A mentira de que você é feito, que no final dos tempos, nada dos ovos, Deus vai pesar e vai abrir uma brecha para que você entre. Afinal de contas, você carrega o nome do Senhor Jesus. Não! O Senhor Jesus deixou estabelecido na sua palavra alguns parâmetros. Ele não vem buscar uma igreja de qualquer forma. Ele não vem buscar um grupo de pessoas que passam horas depois do culto, com uma língua maior do que a minha gravata, do lado de fora do templo, falando mal de quem prega, de quem canta. Não! O meu Senhor não vem buscar uma igreja frívola, vazia, uma igreja que passa a maioria do culto observando as pessoas pela roupa, pela aparência. Não! O meu Senhor não vem buscar um povo que passa horas na frente do espelho, mas não consegue passar minutos ajoelhados na sua presença. Não! O meu Senhor não vem buscar um povo que ao entrar no culto dobra os joelhos, ao invés de orar, ficam batendo papo com os irmãos do lado. Um dia desse eu estava num congresso grande e eu tive que parar minha oração e falar com o irmão que estava no carro, para aquele que estava daqui. E roda, eu levantei a cabeça e disse: Senhor, se ele não comprar o carro, eu compro. Mas dá para a gente parar agora e orar um pouquinho? Se existe uma força que nos põe de pé, não é o grito da música, não é a voz rouca do pregador, não é o sopro ou jogar do seu paletó. O que mantém essa igreja de pé ainda é a oração, ainda é falar com Deus. Eu quero convocar nesta noite, talvez no final desta festa, pelo menos meia dúzia, eu não preciso de muitos, porque avivamento nunca começa com uma multidão, avivamento começa com meia dúzia de gente louca, de gente que não está mais satisfeito com as coisas que estão vendo e vivendo. Eu quero convocar nesta noite uma multidão de homens e mulheres que entendem a minha linguagem, que creem que Jesus Cristo pode ressuscitar aquela igreja de antigamente, aquela igreja que trazia sobre nós a alegria de entrarmos lá dentro. Eu vi o pastor Vanderlei contar o testemunho dele, eu fiquei de pé. Não tem como ouvir um testemunho daquele sentado. Que época gloriosa era essa? Onde um ímpio entrava na casa de um crente, caminho errado. Ouviu lá um cidadão falar coisas que ele não sabia. Não sei se você percebeu, ele nem entregou a vida para Jesus no processo normal. Ninguém fez o apelo para ele. Ele só começou a imitar os crentes. E ao imitar os crentes foi batizado com o Espírito Santo. Meu Deus do céu, eu acho que isso é uma mosca branca. Porque hoje em dia, para ter batismo com o Espírito Santo, nós temos que marcar um culto especial. Avisar com 2 semanas antes, assim, ó, venha no culto tal, porque Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa fora do eixo. Tem alguma coisa esquisita acontecendo. Eu estou pregando para uma igreja que aparentemente é uma igreja meia morta. Porque quem não sabe o que é a palavra meia morta, eu te falo nesta noite. Meio morto é estar no estado de coma. Uma pessoa que está em coma, ela não está viva, mas também não está morta. Uma pessoa que está em coma, ela não teve nenhum tipo de derrame, mas os braços dela não funcionam. Ela não foi para um processo de paralisia, mas as pernas não respondem.
Ela não teve nenhum tipo de surto psicótico. Seus olhos estão abertos, mas ela não enxerga nada. A mente dela não teve uma paralisia total, mas ela consegue captar tudo que ela ouve. A única coisa que uma pessoa que está em coma não consegue fazer é falar. Uma pessoa que está em coma, ela assimila, mas não consegue falar. O inconsciente dela quer reagir, mas o corpo não obedece. Tem uma falha neurológica que ela não consegue controlar o corpo dela. Eu fiz audiências públicas em Brasília sobre o processo da eutanásia. Eu era o relator da eutanásia. A eutanásia é chamada de boa morte. Daí a palavra eutanásia do grego, boa morte. Não existe boa morte. Mas eram médicos de todo o conselho do país falando comigo: pastor, o senhor tem que criar uma lei para que as famílias possam desligar o equipamento. A pessoa já teve morte cerebral, tem que deixar a família parar de sofrer e desligar o equipamento dela. Então, antes de aprovar, eu fiz uma audiência pública e eu consegui falar com pessoas que estavam, segundo a medicina, com a mente morta. Quando desligaram o equipamento, o cérebro continuou funcionando. E ao invés de morrer instantaneamente, continuaram vivos. E depois de 1, 2, 3 anos, voltaram do estado de coma. E essas pessoas, quando voltavam e elas diziam: eu escutava tudo que as pessoas falavam. Eu escutava o meu filho dizer assim: vamos, desliga logo, porque aí a gente separa a herança. Eu escutava minha filha dizer assim: tira logo ele daqui, porque aí a gente termina essa luta. Mulheres falando, filhos falando, maridos falando. E então eu comecei a perceber que existe um estado que está entre a vida e a morte, mas não é nem a morte, também não é nem a vida. E isso está acontecendo no nosso meio, meu grande líder e mestre Alderi. Estamos vivendo numa igreja, pastor Bernardino, que está em coma. Ela tem pernas, mas ela não caminha para o evangelismo. Ela tem braços, mas ela não consegue erguer a mão para adorar a Jesus. Ela tem olhos abertos, mas não contempla mais a visão divina. Ela tem boca, mas não consegue mais adorar o nome do Senhor. Ela ouve, mas não esboça a ação. Quantas igrejas falidas, quantos ministérios mortos, quantos crentes que caminham para as suas igrejas, mas não caminham para uma igreja viva. Uma vez eu estava estudando sobre igreja e descobri que existe um tipo de igreja no Brasil que já virou capa de revista na Europa. Eu estava num voo da antiga Varig, que já faliu, e naquelas revistas de bordo tinha uma capa dizendo assim: obras de arte do Brasil, e eu abri para ver. Estava lá: as maiores obras de arte do Brasil estavam dentro do cemitério. Tinham algumas tumbas de pessoas ricas que eram feitas em mármore, letras garrafais escritas com metal precioso ou semi-precioso. E lá estava dizendo: essa casa fúnebre foi feita pelo fulano de tal, vale tantos milhões. E o nome dessas casas chama-se mausoléu. Mausoléus são igrejas que ficam no cemitério. Eu fui lá na minha cidade, tem famílias ricas, e eu visitei algumas delas só para conhecer melhor. Porque uma daquelas que estavam naquela revista era na minha cidade, uma família bilionária. E eu fui conhecer o mausoléu. Tinha cara de igreja, capela de igreja, cruz de igreja, tinha um altar lá dentro. A tumba está ali há mais de 50 anos, mas a pedra é tão preciosa, porque ela veio lá da Itália, tudo bem cuidado. As plantas são trocadas todos os dias. As pessoas que estavam mortas lá dentro já estavam mortas há 10, 15 anos, mas tem um empregado para ir lá todo dia trocar aquela flor. O lugar é bonito, é rico e poderoso, mas quando você abre a porta e entra lá dentro, o cheiro da morte. O cheiro da... As letras são garrafais. Eu sinto cheiro de vida. Você só sente cheiro de morte. As pessoas parecem que são robôs, são programadas.